Vamos lá, bom dia. Esperar o pessoal ir entrando aí. Vou convidar a doutora Renata. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai se organizando aqui. A doutora já Oiê, está entrando. Olá, bom dia. bom dia. Tudo Tudo bem, bem? doutora? Graças a Deus. E vocês? Estamos aí, né? Tem um pessoal entrando aí já. Falei, vamos já iniciando, né? Nossa transmissão, conversando. Tem algumas coisas, algumas novidades aí, algumas situações para falar, enquanto o pessoal entra, né? Ainda Ótimo, isso mesmo. antes da gente entrar na nossa temática de hoje, eu queria esperar um pouquinho mais, vamos ver o pessoal entrando, senão eu falo daí, Isso. né? Acaba. Dá um... É, Ó, Isaías. Olá, doutora Oi, doutor. Isaías, né? Ângela tá aí. Então tem algumas notícias, né? Algumas informações para a gente passar para o pessoal. Então, para a gente é um prazer estar aí, né? Obrigada para quem está chegando, para quem está nos assistindo, tá fazendo aí esse momento aí de sábado, né? Sábado pela manhã. E aí, assim, ó, a gente vai estar fazendo isso todo sábado, né? Salvo os dias que a gente não tiver é, em curso, né? A gente vai tentar trazer sempre aos sábados aí pelo IAFES, pelo canal do IAFES, a, o café com conversa, né? Alguma temática que venha trazer algo novo, e temas, né, que possam interessar tanto a profissionais quanto aos nossos pacientes, nossos clientes, relacionados à fisioterapia, relacionados à saúde estética, relacionadas à saúde em geral, ou à fisioterapia como um todo, né? A gente tem o objetivo através do Café com Conversas, né, através do canal do YouTube, a gente poder disponibilizar aí isso também vai ficar gravado lá no canal, então de repente alguém que não vai conseguir estar no sábado com a gente, no ao vivo, vai poder acessar e depois assistir, né, fazer seu comentário, né, não vai dar para interagir, né, mas vai dar para também prestigiar aí e nos ajudar, inclusive, a disseminar, a multiplicar, né, pulverizar essas temáticas, né, tão importantes da fisioterapia, que a gente precisa realmente fazer nosso papel de formiguinha, né, doutora Renata? Enquanto a gente não entra aí no nosso tema específico, acho que você vi que você já fez um comentário aí sobre ontem, né? Você viu que ontem a gente fez uma aula aí diferenciada com o pessoal do curso de fisioterapia, né? A gente ficou bem feliz. A meninada adorou, né? Eu tinha aula teórica para dar, não consegui. Quem disse que eu consegui dar minha aula? Não deu conta, não. O pessoal não queria ir embora mais, não queria mais Pois, sair do né? laboratório. Ah, a prova vão ficar mais, né? Que bacana que foi. O que você compreende sobre isso? Você que é professora também, que está lá, né? Também tem essa missão de ensinar, né? O que você me diz a respeito disso? Na verdade, assim, a gente vê isso como um marco realmente, porque é pioneirismo, né? A gente vê que ninguém ousa dessa forma. Hoje em dia a gente precisa evoluir, né? Tem algumas barreiras e poucos são aqueles que dão a cara a tapa, né? Então isso daí agora pra gente tem sido assim é um salto, é uma evolução, né? E quem tá vindo agora precisa dessa evolução, precisa desse impulso, desse plus na própria formação, porque a fisioterapia mudou, né? Não é mais a mesma. Então eu vejo assim de uma forma maravilhosa, é brilhante essa iniciativa. A gente teve muito tempo, né? Durante muito tempo foi usado esse argumento, né? Com relação à utilização de recursos que precisam, né?
ser realizados através de procedimentos injetáveis, né, de equipos, né, injetáveis como agulhas e seringas, né? Durante muito Isso. tempo isso sempre foi falado, mas o fisioterapeuta não tem isso na formação, o fisioterapeuta não sabe. Então, assim, a gente sempre, Agora, né, entende que essa mudança realmente precisa acontecer no ensino, a gente tem que ter realmente essa noção. Então, é uma questão de vontade, é uma questão de engajamento também, muitas vezes, do profissional, né, que é docente da graduação, de alguma forma trabalhar isso e fazer com que isso aconteça, né? Fazer a diferença ali e fazer com que o aluno, o futuro profissional, saia, né, diferenciado e para que a gente não tenha mais, né? Porque isso é uma coisa tão simples, né? Você vê, ontem, em uma aula, a gente já saiu, eles já saíram de lá com uma visão muito embasada, né, a respeito disso. E a gente já tem uma segurança com relação ao domínio que poderão ter que desempenhar, né? Se eles realizarem, se forem atuar, né, na área, em alguma área que faça uso desses recursos, porque a gente fala em alguma área, porque a gente sabe que não é só na dermatofuncional, né, que esses recursos podem ser utilizados, e também em outras especialidades aí da fisioterapia, né, em outras situações, né. Mas assim, a gente tem um horário, né, para começar o nosso tema, então eu vou começar o tema aqui falando um pouquinho sobre o nosso tema. A minha filha está aqui, se ela não aparecer aqui, olha lá, ela não vai ficar feliz, tá? A Júlia está aqui, bom dia, amor. tá? Pronto, Juju. Então, o nosso tema hoje é falar sobre os fatores, né, que influenciam a durabilidade da toxina botulínica. Quer dizer, o que pode influenciar, né, no efeito. Então, a gente procurou a primeira live do canal, né, do IAFS, que a gente vai gravar e depois a gente vai deixar gravado lá no canal para quem quiser assistir. Então, a gente estabeleceu esse tema porque é um tema pertinente tanto ao profissional quanto também aos nossos clientes, né, as pessoas que fazem uso também da toxina botulínica constantemente e que a gente sempre tem no consultório, né, doutora Renata? Às vezes algumas queixas, algumas situações, alguns relatos dos pacientes em relação a isso. A minha não tem aquela durabilidade e tal que se espera, né? Que o fabricante diz, né? E que é também dentro do protocolo, né, doutora? Isso, a gente tem assim uma diversidade de situações. Então são casos e casos. Cada um se apresenta de uma forma, cada um tem uma evolução dentro do que foi proposto no tratamento. E aí, de repente, existe sim uma variação aí no tempo de durabilidade da toxina, e as pessoas não entendem por quê, né? Então é isso que a gente vai desenvolver hoje aqui nessa live, tá? E a gente trabalha, a gente tinha conversado, né? Eu e você, um pouco antes da gente entrar aí ao vivo, a respeito disso. E a gente acabou chegando, né, a duas situações para a gente colocar aqui, né? Duas situações Isso. principais, duas categorias principais, básicas, né, que influenciam aí. Então, a gente tem as questões de cunho individual, né, Isso. dizem respeito à pessoa, né, a características, as situações individuais da pessoa, e a gente tem as questões relacionadas à aplicação, né, a forma de aplicação, mais do que forma de aplicação, na verdade, é a diluição do produto, como ele é feito, como é feita a diluição da toxina para haver a aplicação. Dependendo do objetivo que a gente trabalha com diferenças relacionadas à diluição. E isso tem também um fator que influencia na durabilidade da toxina botulínica.
Isso. É as questões individuais, né, doutora Renata? Uma das coisas que a gente sempre fala é a questão do padrão de expressão, né? Algo que a gente sempre fala muito nos nossos cursos, né? A mímica, né? Quanto a pessoa utiliza a musculatura, qual a solicitação daquela musculatura em específico. Então, isso conforme o tempo vai passando e a pessoa vai fazendo uso da musculatura, vai fazendo um desgaste ali local, né? Como se fosse um desgaste. Então, o excesso do uso vai promovendo aquelas marcas, as linhas, aquelas indesejáveis rugas, né? Então, se é uma pessoa que não demanda tanto em uma região, ela não vai ter uma marca tão profunda, um tecido tão vincado. Agora, se é uma pessoa que utiliza muito uma determinada região, ela vai, ao longo do tempo, desenvolvendo cada vez mais. Então, isso é um dos fatores, tá? Tem vários fatores aí que interferem também. Padrão de contração muscular, né? Então, existem formas que a pessoa desenvolve na própria contração e diferenças de força na contração também. Então, tem gente que solicita muito de uma determinada região e tem determinados músculos que têm uma força excessiva. E que aí, no caso, a gente teria que fazer um desenvolvimento, aí, um trabalho com a pessoa, para ela ir conscientizando também, além da aplicação da toxina, né? Conscientizar que aquele músculo precisa diminuir a sua ação. Então, são vários fatores. Então, uma pessoa que desenvolve mais força num determinado músculo, é óbvio que ela vai desenvolver uma marca maior ali quando ela for fazer a contração, né? Então, tem pessoas que você olha, não tem linhas horizontais, né? Só tem linhas verticais. Tem pessoas que não têm linhas verticais, só tem horizontais. Então, vai depender muito do padrão de cada um, né, doutora Mirella? E a gente sempre fala isso, né? Quanto mais mímica, né? Quanto mais a gente usa aquela musculatura, mais tendência vai ter de haver uma absorção mais rápida do produto e o músculo vai, quer dizer, a gente colocou algo para relaxar a musculatura para que o músculo perca um pouco da sua função, né? Mas se a gente, em contrapartida, começar a desenvolver atividades musculares, né? Padrões de expressão que vão contra essa ação, né? Esse relaxamento muscular, acaba havendo um retorno mais rápido da ação do músculo do que a gente esperava. Então, a mímica é um dos fatores individuais que, né? O padrão de expressão é um dos fatores individuais que fazem com que a durabilidade se altere. Então, a gente acaba fazendo um link a respeito disso, da questão da expressão, do padrão de expressão, também a questão da força muscular. Porque automaticamente você vai acabar gerando uma força da musculatura muito maior, e essa força que você vai promover, esse músculo mais por se contrair com mais frequência, e com um padrão mais forte, né? Ele vai também influenciar na durabilidade. É um músculo que ele tem uma tendência a se comportar dessa forma, né? Fazendo essa contração com mais força. E aí a gente tem uma outra situação que eu acredito que quem faz uso da toxina hoje, clientes, né? Os nossos pacientes que fazem uso já tem essa consciência, que é a questão do treinamento físico, né? O treino pesado, né? O treino bem puxado aí, também influencia na durabilidade, né, doutora Renata? O que acontece nesse sentido? Que, na verdade, o que acontece? A pessoa está ali executando uma atividade em que ela demanda mais força, então recruta mais unidades motoras em todas as regiões, então a demanda é maior e toda a musculatura, todo o corpo, ele vai tentar suprir essa demanda. Então, é como se você aplicasse a toxina, mas toda a musculatura estivesse trabalhando ao contrário
para exercer essa função muscular, porque o corpo está demandando dessa função. Então, ele solicita, né? A musculatura solicita para o organismo todo essa demanda. Então, o próprio músculo ali da região, ele vai ter essa resposta um pouco mais rápido. Mesmo porque quando a pessoa está em treinamento, condicionamento físico, essa rotina um pouco mais forte de treinos, toda a resposta do organismo ela é mais rápida, né? Então você acaba condicionando o corpo a responder melhor, né? O próprio organismo tem um plus em toda a demanda que ele tem. Não é só muscular, na verdade. É questão de condicionamento mesmo geral. É uma questão metabólica, né? Metabólica, exatamente. O metabolismo acaba acelerando, né? E quando a gente tem um metabolismo acelerado, a gente acaba desenvolvendo também, de certa forma, um processo de reabsorção, né? Até mesmo da ação do produto ali na região que a gente aplicou. Então, quem treina com mais frequência e que realiza treinos bem puxados, pesados, realmente é comum, né, esses pacientes terem essa condição de repente, a toxina não ter a mesma durabilidade, né, o tempo que se espera. Falando em durabilidade, tempo que se espera, a gente coloca sempre assim, né? 4 meses, 6 meses, né? Então, hoje, no início existia muito isso, né? Quanto tempo vai durar? Então, por conta dessas situações, é que a gente hoje não consegue mais mensurar isso, né? Porque vai depender exatamente desses fatores. Não tem como a gente imagina, né? O fabricante coloca, a gente tem isso como base, porque é o que é comum acontecer, né? Ter esse tempo aí de 4 a 6 meses, e aí a gente tem uma outra situação que entrou aí recentemente, ainda faltam muitos estudos relacionados a isso, que envolve a questão alimentar, inclusive, né? E aí a gente tem aí a suplementação com a biodisponibilidade de sais minerais, né? A suplementação com o zinco, tendo sido colocado como uma possibilidade de prolongar, né? A gente suplementar o zinco com fitase, né? Previamente à aplicação, né? Da toxina botulínica, e que isso poderia... existem poucos trabalhos ainda em relação a isso, mas alguns colegas, muitas pessoas acabam utilizando dessa possibilidade e suplementando seus pacientes, né, para tentar ganhar um pouco mais de tempo, né, de duração no processo. Algumas pessoas já comentam, né, a gente escuta pacientes que fazem e que fizeram, que realmente conseguiram melhorar muito, né, essa questão. Mas, de qualquer forma, é muito individual, né? Algumas pessoas vão fazer o uso, né, e já tem relato a respeito disso também. Inclusive em consultório, né? Nem relato científico, né? De artigo publicado. Mas pacientes em consultório falam, não mudou, né? E outros falam, mudou. Por que isso acontece? Exatamente pelas questões individuais, né? Pela questão, inclusive, da alimentação, do estilo de vida da pessoa, que faz com que, muitas vezes, essa suplementação funcione, né? Em outros, essa suplementação não vai funcionar. E a questão da alimentação, porque a gente tem os famosos radicais livres, né? E os AGEs, que são os produtos da glicação, né, doutora Renata? Que também são fatores que influenciam também na durabilidade da toxina. Não é só nisso, mas como estamos falando aqui da durabilidade da toxina, né? A gente foca nisso. Mas que são fatores que influenciam no geral, né, na questão do processo de envelhecimento. Na verdade, assim, como tudo na saúde, não depende de um fator só. Então, a gente precisa enxergar isso como uma questão multifatorial. É difícil você isolar, né? Só que depende muito de como está sendo o cuidado com esse organismo, a alimentação, os níveis de estresse a que a pessoa está se submetendo, né? Então, esses multifatores é que vão
ser determinantes se a pessoa vai ter uma ação prolongada ou não, porque vai depender de como ela cuida do organismo, né? E qual a resposta que esse organismo tem aos estímulos que são dados. Então, é a questão do terreno biológico. Cuidar do terreno biológico, como que o meu organismo está sendo cuidado para que ele tenha a resposta que eu necessito, né? E essa questão dos minerais, do aumento do estresse, isso tudo vem na esteira de uma rotina saudável. Não adianta eu pontuar só algumas questões e esquecer do todo, né? Então vai muito dessa questão metabólica mesmo, de como a pessoa está cuidando do próprio corpo. Mandar né? Mandar um abraço aqui, tem um monte de gente entrando aqui, os colegas aqui da fisioterapia, doutora Larissa Cordeiro, doutora Maria Tereza Portela, minha médica, ginecologista, beijo, doutora. Tenho alguns, doutora Karina aqui, Make Slim, temos alunos aqui do curso de fisioterapia, doutor, tinha visto aqui, doutor Isaías, e tava, acho que, não sei, o Rodrigo, doutor Rodrigo estava aqui também, Rodrigo Lourenço, né? Um beijão para vocês. Bom ter vocês por aqui, né? Falando sobre e só complementando, né? Essa questão da alimentação, né? E dos sais minerais, né? Os efeitos, né? E essa implicação na durabilidade da toxina. A gente tem que pensar, por isso, a questão da suplementação, né? Quando a gente fala da suplementação, e aí aqui vai um recado aqui para o pessoal da fisioterapia, especialmente, mais específico para os colegas fisioterapeutas, sobre o fisioterapeuta prescritor, sobre a questão de nós termos na nossa prática clínica, né? Inserirmos na nossa prática clínica realmente a prescrição, né? No caso da dermafuncional, ela se dá muito mais no foco dos nutracêuticos, né? Porque nós precisamos realmente suplementar, né? E lançar mão desses recursos para que a gente possa ter um resultado melhor dos nossos protocolos, dos nossos tratamentos, não só com relação à toxina botulínica, mas com relação a todos os procedimentos que a gente vem a fazer, a questão da prescrição, né? Da suplementação, não só tópica, mas via oral, é importante para que a gente tenha esses resultados. E isso também pode estar relacionado com a durabilidade. Se a gente consegue... hoje é muito difícil, a vida é corrida, ninguém mais consegue ter uma alimentação tão balanceada assim, por mais que a gente tente, a gente tem dificuldades. Então, para a gente poder balancear isso, né? A gente acaba tendo que suplementar. Parece meio louco, né? Porque a gente anda com os nossos armários assim, cheios de potinho, né, doutora Renata? Cheio de potinho, mas é algo que faz a total diferença no processo, né? Uma questão que me veio aqui agora é também como você cuida da pele nos intervalos. Então, como você faz, por exemplo, o seu planejamento, cuidado de manter o seu depósito, né, de colágeno. Então, nesses intervalos da toxina, numa pré-aplicação, como que você planeja o teu cuidado com a pele? Não é só chegar e aplicar e pensar que é só o músculo que está ali. Então, nós temos aí vários fatores que interferem também para que você tenha um resultado prolongado e um resultado de qualidade, né? Então, a própria questão de você tomar água, a pele estar hidratada, os músculos estarem hidratados, isso também faz uma diferença enorme nos resultados e no prolongamento desse efeito da toxina, né? Sem contar os fatores aí. Exatamente. E aí tem mais um fator que não a gente vai entrando na seara do que não é individual, né, do que não é próprio, mas que interfere. Então,
né? Que é a segunda categoria que interfere na durabilidade, que estão relacionados com a exposição ao sol, que acaba sendo algo externo, né? Que é a forma como você se expõe, né? E como essa radiação atinge também a tua pele, atinge a região, enfim, e provoca, né, a formação dos radicais livres também, que tem relação com isso, e a própria poluição, exposição à radiação, não só a radiação solar, né, mas a radiação como um todo. Isso também acaba sendo um fator, né, que influencia também nesses resultados e na durabilidade da toxina botulínica, né, doutora Renata? Exatamente. Então, todos os fatores, como eu já falei anteriormente, isso é uma questão multifatorial. Então, depende muito de como você olha e no meio em que você está inserido também. Então, aquela pessoa que tem muita exposição, que fica muito tempo exposta a poluentes, enfim, ela vai ter uma durabilidade diminuída por conta do próprio ambiente, do estresse a que ela está sendo submetida ali, de todos esses estímulos. Então, isso pode sim gerar uma redução no tempo de permanência da toxina. Sem contar os fatores emocionais, né, doutora Mirella? Que quando a gente associa a tudo isso, também tem uma questão um peso muito importante nessa temática toda. A seara da questão emocional é complicada. A gente, assim, tudo que a gente falou até agora, a gente até consegue intervir, né? Existem intervenções possíveis, né? A doutora Karina até colocou a questão da limpeza de pele, a questão da hidratação de fora para dentro, né? Que é, né, a proteção solar, os cremes, o sérum, tudo isso que a gente utiliza, né? Como home care também. Então a gente consegue intervir, mas quando a gente entra na seara do emocional, aí realmente complica, porque já não depende mais da gente enquanto profissional, e sim, né, de uma capacidade da pessoa, ou de muitas vezes estar buscando também um profissional, né, especializado para poder ajudar nesse sentido. É a nossa, independente, né, tendo um profissional ou não, o estresse é algo que faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Então, não tem como a gente evitar que isso aconteça. E a mesma coisa com a poluição, a mesma coisa com a questão da radiação solar, ela está aí, ela é uma realidade. A gente tem a questão também da própria luz, a luz fria, né? A gente está o tempo inteiro sobre a ação disso, é algo que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Quem não tem o hábito de usar protetor solar, né? De repente, só usa na praia, só usa quando vai para a piscina, quando vai para a praia, no verão, né? O protetor solar tem que ser usado constantemente. Dentro de casa ou no trabalho, que na maioria das vezes as empresas, né, utilizam a luz fria, né? Então, isso provoca realmente o processo de envelhecimento, traz o melasma, né? Que são as manchas. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência também com relação a esses processos de exposição a essas radiações, até mesmo micro-ondas, a própria luz do celular, né, da tela do computador, tudo isso tem influência direta no nosso processo de envelhecimento, e ele vai promover uma mudança aí na durabilidade da toxina botulínica. Isso a gente está aí falando sobre as questões mais individuais, né, e das quais a gente pode controlar, que é da nossa possibilidade de controlar, né? Se a gente é profissional, a gente consegue orientar melhor os nossos pacientes, para que eles, né, cuidem, né, com relação a todos esses fatores que a gente colocou. E aí a gente entra também na questão a segunda categoria, que é a categoria relacionada à aplicação da toxina, né? A questão da diluição, a questão da como é feito isso, e aí vamos mais para uma conversa mais técnica, né? Uma conversa mais
profissional nesse sentido, e tem muitos colegas aqui que fazem uso, que utilizam, né? Se quiserem também fazer seus comentários e nos ajudar até nessa discussão, nessa conversa aqui, né? Mas a gente sabe que a questão da forma como a toxina é diluída, né? Que ela vai acabar gerando, em alguns casos, uma difusão maior do produto, e isso vai influenciar também na durabilidade. Muitas Isso, vezes na a gente permanência. precisa, né? Muitas vezes a gente precisa disso, né? Mas a gente, Dependendo do. né, tem que entender É. Só que vai haver uma situação lá na frente. Antes da gente falar sobre essas questões, doutora Mirella, tem uma outra questão que veio aqui para mim, que eu acredito que interfere bastante e que você deve concordar comigo. É a questão, a gente estava falando da falta do cuidado até agora, né? Mas existe o excesso do cuidado. Então, tem muitas pessoas que utilizam N produtos e alguns produtos que são aplicados, eles também podem interferir na durabilidade da toxina. Então, existem aí alguns tratamentos que, se você utilizar quando você tem a toxina ali ainda em ação, você vai reduzir a ação da toxina e o tempo de permanência. Então, isso é um cuidado que a pessoa precisa ter em casa. Muitas vezes ela compra lá um determinado creme, um determinado produto, que ela viu na descrição que é para rugas, e de repente está estimulando a contração do músculo, né? Então, não é às vezes uma questão da própria toxina. É uma questão do cuidado e da pessoa não saber que está utilizando ali um estímulo para a contração, né? Então, essa é uma outra questão. E tem mais uma questão que a gente acabou não pontuando aqui, que é a questão de como essa toxina chegou no consultório do profissional, né? Como que foi esse transporte dessa toxina? Ela veio bem armazenada, ela veio resfriada no tempo certo. Então, tem toda uma questão aí que também pode interferir na qualidade do produto a partir do momento que ele foi aplicado, tá? Então, isso também é uma questão que a gente precisa estar atento de quem a gente pega, qual é o fornecedor desses produtos, tá? Agora vamos entrar lá naquela outra questão, porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo. Mas é isso que você falou, essa última, voltando um pouco à questão do produto home care. Além dele, também a associação de outros recursos também, né? A gente tem que pensar que alguns recursos que a gente utiliza para tratamento não são tão compatíveis com a toxina botulínica, né? Radiofrequência, microcorrente, né? Tudo que vai fazer um estímulo metabólico na região, tudo que vai estimular processo inflamatório, tudo que vai gerar uma situação que vai aumentar o metabolismo, né? Por qualquer motivo que seja, isso vai interferir na durabilidade da toxina também. Então, às vezes, essa associação também de recursos de tratamento é importante para os clientes, que às vezes os clientes esquecem de falar para o profissional que fizeram toxina a determinado tempo. Às vezes o profissional também esquece de perguntar, né? Esquece de contar e falar, olha, quando você estiver fazendo toxina, precisa evitar isso, porque pode estimular a durabilidade da toxina. Tudo isso também interfere, né? E isso que você falou sobre o transporte, sobre como ela é armazenada, realmente entra na questão dos aspectos técnicos e mais voltados para o profissional mesmo, né? Para o cuidado do profissional que ele precisa considerar para que ele realmente consiga entregar, né, um resultado efetivo para o cliente dele, que é realmente esse primeiro passo, né? A forma de armazenamento, a forma de transporte, né? Outras questões relacionadas à técnica, né, de diluição. Você fazer a diluição da toxina da maneira correta. Porque a gente precisa sempre pensar que se trata de um produto muito sensível, né? Que ele realmente é delicado, ele se altera, né? Se acontecer uma alteração
e essa alteração pode provocar, né, digamos, uma baixa efetividade no momento da aplicação da toxina, né? Exato. Isso. E sem contar a questão também de você saber onde aplicar, né? Então tem a questão da diluição e se você também está aplicando no ponto certo, porque a ação do músculo ela acontece com mais efetividade em alguns pontos. E o profissional ele tem que saber identificar quais são os pontos de maior contração para que ele possa atuar ali naquele ponto exatamente, né? E aí as duas coisas interferem entre si. Porque se eu tiver uma toxina muito diluída, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de fazer com que ela permaneça no ponto específico. Então, isso é uma outra questão que a gente precisa usar do raciocínio clínico na hora de fazer tanto a diluição quanto a preparação ou a aplicação dessa toxina no ponto específico. E existem os pontos que também são pontos de risco. Então, eu tenho que ter um equilíbrio para saber aonde eu vou aplicar, onde eu posso aplicar, né, sem prejudicar o paciente e como que eu vou fazer essa diluição para que essa toxina não migre, né, de local. A formação Então, túneis, tudo, né? exato, tudo isso precisa ser bem planejado e bem executado na hora da aplicação. Né, doutora? Exato, a questão da execução, né, da aplicação no momento ali, a gente sempre fala sobre isso, né, são pequenos detalhes que a gente sempre coloca, inclusive nos nossos cursos, relacionada a você cuidar no momento que você vai retirar, vai fazendo a retirada da agulha na região onde você vai aplicando, né, para que você faça isso. Você faz de forma lenta, né? Você faz lentamente a retirada, mas não só para evitar, de repente, o rompimento de um vaso e promover um hematoma ali, mas também para você evitar os túneis de dispensação de toxina, onde você já não está mais na musculatura, né? E aí você acaba também aumentando ali a diluição da toxina e a permeação dela, né, em regiões que não são aquelas onde você gostaria, né, onde você quer que ela tenha efeito. Então isso também faz diferença aí na questão da técnica de aplicação, né? E tomar cuidado com aqueles profissionais que já têm uma prática, né? Porque o pessoal tem uma tendência a querer aplicar rápido. E aí você corre um risco maior de espalhar o produto para regiões que você não quer, não seria o seu alvo ali. E acaba perdendo o produto e perdendo em eficiência e durabilidade da própria toxina, né? Agora, doutora Renata, a gente podia falar um pouquinho aqui sobre, até porque essa conversa aqui vai ficar gravada, qual seria assim, na sua opinião, né? A gente não tinha falado sobre isso, a gente não tinha programado falar sobre isso, mas eu queria, agora chegou aqui na minha cabeça e eu vou te perguntar. Qual seria, para você, o diferencial do fisioterapeuta na aplicação da toxina botulínica? O que você considera um diferencial, algo que o fisioterapeuta possa oferecer de maneira diferenciada para o cliente dele? É que, na verdade, assim, a gente tem N profissionais atuando, né? Mas com relação a essa questão específica da fisioterapia, o que eu entendo? Nós, fisioterapeutas, nós temos um feeling com relação a essa questão, um desenvolvimento com relação a essa questão muscular, ações musculares, esse planejamento de que região interfere em qual região, né? Então, por exemplo, eu sei que essa biomecânica da face, por exemplo, ou de outras regiões do corpo, elas têm uma correlação muito grande entre as regiões. Então, o fisioterapeuta ele tem essa visão um pouco mais
apurada, um pouco mais desenvolvida ao longo da trajetória, mesmo que ele venha de outras áreas que não a dermatofuncional, a gente sabe que esse profissional ele tem essa visão mais estratégica, biomecânica, relacionada à questão muscular, ao desenvolvimento do movimento em si. Então, quando você tem essa visão, você tem uma análise um pouco mais ampla com relação às funções, né? E como cada região interfere uma na outra, né? E aquela situação, né? Do conhecimento das musculaturas agonistas e antagonistas, né? Que a gente estuda pra caramba, né? Na graduação. Como a gente tem isso muito intrínseco na formação do fisioterapeuta, no sentido de compreendermos quais são os músculos, né, que favorecem ou que estão envolvidos em determinada função, função muscular, e quais são os músculos que são os antagonistas a essa função. Então, conhecer, né, eu acho que a questão da musculatura antagonista, especialmente até, né, pode favorecer, né, a atuação do fisioterapeuta, esse conhecimento, até para você entender como esse músculo antagonista pode influenciar, né, e intervir aí também no resultado que você quer buscar na face do paciente. Aí é que entra, eu acredito muito nisso, e a gente já conversou outras vezes sobre isso, na questão da harmonização, né? De você utilizar a toxina botulínica já com foco na harmonização. Você não usar mais a toxina botulínica simplesmente para você aplicar em nos pontos básicos, né? Na musculatura comumente aplicada aí desde o início aí dos primórdios da utilização da toxina botulínica, né? Frontal, corrugador, próxero e orbicular. Não, né? Por isso que hoje a toxina botulínica já vem sendo utilizada, né, dentro do processo de harmonização facial como um recurso para isso, né? Justamente porque quando você pensa com um foco, né, quando você tem esse raciocínio clínico do antagonismo, especialmente, e das associações também, né? Os músculos que são que fazem parte daquela ação do músculo, né? Que tem fibras que transpassam aquele músculo, também permite, né? O fato da gente ter isso muito estudado nos dá essa facilidade, né? A gente sempre fala sobre a questão a localização do zigomático. Eu não sei com você, né, se acontece contigo, mas para mim, muitas vezes, eu acredito que seja algo que é comum para os colegas aí. As pacientes sempre reclamam, né, sempre tem um relato sobre essa região mais inferior aqui, né? O orbicular, né? A cliente sempre fala, mas eu queria. E acontece muito de da cliente fazer a aplicação, né, nos pontos do orbicular e ela voltar depois e dizer assim, mas não era isso que eu queria, porque se existe uma flacidez na região infrapalpebral, né, uma ptose de pele na região infrapalpebral, muitas vezes essa região acaba ficando evidenciada com a aplicação da toxina, né? Por que acontece isso? Exato. Porque a gente não aplica a toxina nessa região ali, né? E às vezes eu sempre explico para cliente, ó, se eu descer, poderia até pensar sem invadir essa infrapalpebral próxima à linha ocular, poderia até pensar em descer um pouquinho, mas se a gente fizer isso, a gente corre o risco de mexer no teu sorriso, né? Porque eu vou acabar atingindo musculaturas que são responsáveis pela ação do lábio superior, né? Então, isso também nos ajuda, eu acredito que também é um diferencial do profissional fisioterapeuta em conseguir promover esse estudo, realizar esse estudo também e utilizar o seu conhecimento, né, da ação muscular, dos agonistas, dos antagonistas, dos acessórios, né, em determinada função em favor, né,
da harmonização do seu cliente. E aí tem uma outra situação, né? Que eu acho que é um plus, inclusive. Esse é um plus. Isso aí não tem como negar que é um plus. Que agora é você que vai falar bastante sobre isso, mas eu vou só fazer uma provocação. Que é a questão da correção, doutora Renata. A correção do problema. Temos um problema. Qual é o maior problema, né, relacionado aí à aplicação da toxina botulínica? Afinal de contas, são tantos os problemas, né, doutora Renata? É um problema atrás do outro, né? Na aplicação da toxina botulínica, né? E aí, doutora Renata, o fisioterapeuta não tem nenhum recurso, ele não consegue resolver esse possível problema, né? Causado pela aplicação da toxina botulínica. Me fala sobre isso, por favor. Então, dessa temática e dessa abrangência toda, a gente ouve muito isso, né? Ai, como que vai fazer a reversão? Apliquei e de repente ficou uma sobrancelha mais alta do que a outra, ou de repente teve aí uma intercorrência que são mínimas na aplicação da toxina. Como que o profissional vai reverter isso daí, né? Dentro da fisioterapia, a gente tem inúmeros recursos. Por quê? Isso aí é um diferencial, sim, como a doutora Mirella falou, é um diferencial enorme do fisioterapeuta, porque ele tem uma gama de ferramentas que ele pode estar utilizando para estimular determinadas regiões, para reverter o efeito da toxina. A gente tem ferramentas aí que a gente usa há muito tempo na fisioterapia, né? Para conseguir essa reversão desse estímulo que foi colocado ali, dessa toxina que foi colocada, às vezes, num lugar errado. Ou que migrou, né? Ou que migrou, porque pode acontecer, né? Nem sempre foi isso, de colocar no lugar errado, porque até a mímica, quando você aplica a toxina, até a mímica do paciente pode fazer essa toxina migrar, né? E aí, eventualmente, ir para uma outra região que era indesejada. E ninguém está livre disso, né? Profissional nenhum, né? Ninguém está livre. Todo mundo corre o mesmo risco. O paciente vai para casa, deita de lado, a toxina migra. E aí? Né? Ele não está controlando o posicionamento dele na hora que ele está dormindo. É culpa de quem? Né? Porque o povo tem uma mania de buscar culpados. Né? A culpa é de quem? De ninguém. Então, o profissional tem como fazer essa reversão? Tem como fazer essa... Eu não sei, doutora Renata. Eu não sei os outros colegas, mas eu sei que o fisioterapeuta tem. Né? Tem. Exatamente. Eu sei que o fisioterapeuta tem. Isso. E são recursos, assim, que são de de fácil acesso, fácil manuseio e que está à disposição de todo profissional. Né? A verdade é essa, de todo fisioterapeuta. Nem que for a própria mão. A gente, não é? A gente sabe que existem alguns recursos que são de livre utilização, não é só o fisioterapeuta que pode utilizar e que utiliza, né? Existem vários recursos que anteriormente eram muito mais utilizados pela fisioterapia, né? Pelo fisioterapeuta. Isso. Hoje a gente sabe que isso está se tornando algo comum também de utilização de outros profissionais, né? Isso. Mas, assim, a gente tem um domínio diferenciado no sentido de que temos o contato, né, com esses recursos já na graduação e já é algo que já é constante na profissão desde o início, né? Desde do surgimento da profissão, né? A gente já usa. E a mão, né, do fisioterapeuta, que é o seu principal instrumento, né? A gente é um profissional que hoje trabalha diretamente com a reabilitação da paralisia, né, facial. Então, próprios conhecimentos relacionados à atuação do fisioterapeuta na paralisia já dão a ele também essa possibilidade, né, de utilizar esse conhecimento aí também para isso, né? Exatamente. E eu queria colocar a gente acho que já está finalizando aqui
a nossa Sim, do tempo. conversa, né? O nosso tempo. Então, queria agradecer o pessoal que entrou aí, que deixou seu oizinho, né? Seu bom dia. Valeu pela participação, pessoal. Muito obrigada. A gente vai gravar, vai deixar gravado esse vídeo aí lá no canal. Então, quem quiser assistir depois, comentar depois lá, fica à vontade para comentar. Se a gente puder responder alguma coisa, a gente tiver alguma pergunta, faz lá, a gente responde lá também, né? E eu queria colocar que a gente vai estar agora, hoje, lançando o Novembro Azul, a campanha do Novembro Azul. Então, quem quiser participar da campanha e concorrer aí a um voucher no curso, em qualquer curso do IAFES, a gente vai estar fazendo um sorteio no final de novembro aí, no final do mês, de quem se inscrever lá no canal. Então, se inscreve lá no canal, segue o IAFES para você também ficar por dentro dos cursos que vão surgindo. Vai ter novidade aí, pessoal que está esperando pós-graduação. Dá uma esperadinha aí que a coisa está surgindo, tem novidade aí boa, né? E pelo IAFES, então é importante que vocês estejam lá no canal acompanhando, seguindo no Instagram, que a gente vai estar sempre colocando no Instagram. E quem fizer isso, se inscrever lá no site, no canal do YouTube e seguir no Instagram, a gente vai no final de novembro fazer um sorteio aí para essa pessoa, esse profissional, receber um voucher de R$300 para qualquer curso do IAFES, né? Que a pessoa tiver interesse em fazer e que se inscrever, tá bom? Então, assim, muito obrigada. A gente tinha aqui uma charadinha, né? Tinha, né? A gente acabou passando. Tinha uma charadinha. Vamos deixar essa charadinha para a próxima. Vamos. Na próxima live que a gente fizer, no próximo Café com Conversas, a gente vai lançar umas charadinhas aí relacionadas a temáticas, né, dos cursos, para também quem responder, né, a primeira pessoa que responder lá vai receber os brindes e os benefícios aí do IAFES, desde vouchers até mesmo diárias, né, em hospedagem para os cursos. A gente vai ter aí no decorrer das nossas lives, desses programas do Café com Conversas, né, todo sábado às 9 horas, salvo os sábados que a gente não tiver, que a gente tenha curso, mas a gente vai estar sempre por aqui fazendo um bate-papo, assim, uma conversa rápida a respeito de alguma temática, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Doutora Renata, obrigada por estar aqui com a gente, né? E sempre um prazer. Prazer é meu. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês, um ótimo fim de semana. Vamos nos vendo aqui. Beijo. Até mais. Tchau. Até.